Olá, gente, uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa semanal Poção Mágica de Gabi, aqui ao vivo no Instagram e ali no Facebook. E essa nossa live é o Poção Mágica de Gabi, que é um programa semanal que vem com o intuito de te ajudar em todas as tuas questões terapêuticas. Então, semanalmente às 7h30 da noite eu entro aqui ao vivo para a gente conversar um pouquinho. Sempre trago aí algum tema, mas tá sempre aberto aí para o nosso bate-papo, a nossa interação, tá? Eu convido vocês para se inscreverem no YouTube, também no meu canal, que é a Doutora Gabriele Tubbs. E lá no YouTube nós temos aí alguns vídeos semanais e a ideia é estar fazendo esse programa ao vivo lá no YouTube, tá? E aí precisamos aumentar aí os inscritos, fazendo aí essa maratona aí de inscritos. Bom, gente, o Poção Mágica de Gabi de hoje vai falar sobre um tema que é ansiedade, né? Então o título lá, que eu até fiz uma chamadinha hoje no meu Instagram para vocês, é Por que sou ansiosa? Então esse é o nosso tema. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vou trazer alguns aspectos relacionados à ansiedade e eu convido vocês a participarem comigo, mandarem aí algumas mensagens e a gente conversando todos juntos que estão aqui participando, tá? E essa semana eu vou ter novidades, então mais pro finalzinho eu conto pra vocês, tá? Então vamos lá. O que vem a ser essa questão da ansiedade? Por que muitas pessoas, né, são ansiosas, que essa questão da ansiedade assola a humanidade? A gente pode dizer basicamente assim, claro que generalizando, porém de fato a ansiedade é uma questão muito complexa, que cada vez eu vejo as pessoas me procurando mais, né, nessa estruturação emocional, porque tem ansiedade, tem depressão, como eu vinha falando, e as últimas lives vocês podem procurar lá, estão salvas no YouTube, no Poção Mágica de Gabi das outras semanas. Depressão também é um assunto bastante complexo, que as pessoas vêm passando assim por um medo, por uma depressão, tá? E a ansiedade, que é o nosso tema de hoje, né? Então vamos lá, vamos a alguns tópicos de por que a pessoa pode estar passando por um processo de ansiedade. Então assim, normalmente a ansiedade ela está ligada a algum medo, tá? Só que é um medo com relação ao futuro, então é essa questão relacionada ao tempo. Então, uma ansiedade intrínseca ao tempo, aquela, assim, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Então, no meio de infinitas possibilidades, sim, que nós devemos, claro, que estar abertos, mas do outro lado, né, sem ansiedade, então com uma tranquilidade de que tudo estará acontecendo de acordo com as nossas ações, ok? Só que a pessoa que ela sofre de ansiedade, ela tem um medo muito grande de perder alguém, de perder algo, tá? Então tem isso bastante relacionado. Eu vou botar aqui um fone para captar aqui como microfone, gente. Então, essa relação desse medo, tá? Então, esse medo de perder alguém, de perder alguma coisa, ou uma sensação de que algo pode dar errado. Então, não deixa de estar relacionado, então, com uma falta de confiança em si mesma, ou falta de confiança em que as coisas vão acontecer de uma forma adequada, vai causando aí essa relação com ansiedade. Então, em que pessoas, né? Como são as características de uma pessoa que sofre de ansiedade? Gente, é bom eu fazer uma observação que enquanto eu tô falando e eu tô classificando, trazendo algumas informações importantes sobre a ansiedade, sobre a pessoa que sofre ansiedade, pode cair uma ficha sua. E isso é a grande sacada, muitas vezes é o início, pelo menos, de uma virada de chave, porque vai depender em que momento do seu estágio terapêutico você se encontra, tá? Então, sim, pode ser uma virada de chave
alguma coisa que eu te conte aqui, que eu fale para você. Então, isso é bem interessante você ficar bastante aí atento. Então, em que tipos de pessoas que pode estar relacionado à ansiedade? Então, vamos lá. Uma pessoa que ela tá alegre demais, né? E é legal ser alegre? Claro que sim, gente. Só que muitas vezes, por trás de um comportamento, a gente vai observando algumas questões. Então, sim, devemos ser alegres? Óbvio que sim. Mas, às vezes, aquela euforia, aquela coisa assim, aquele alegre demais, ele pode ter por trás uma ansiedade, tá? Um outro aspecto é a questão do nervosismo. Então, a pessoa, ela se pega em diversos momentos ou com diferentes tarefas ou se relacionando com diferentes pessoas, ela se mostra nervosa, agitada, e pode ser um nervoso e um agitado, gente, que tenha até tremores, né? Olha o grau, mas tá? Então, a questão que pode ser uns tremores. E aí a pessoa pode dar explosões estranhas e, enfim, complexas ali no meio das suas relações, tá? Então, estes são os tipos de comportamentos, estados emocionais que uma pessoa com ansiedade costuma manifestar. Então, se eu tô falando aqui e você identifica que você tem algum desses tipos de comportamentos, tá? Porém, que eles sejam, assim, muito frequentes, né? Tem uma questão que a gente fala muito nos processos, é que é algo que seja frequente e constante, né? Que ele aconteça sempre de forma, digamos que repetitiva de fato, tá? Então, você percebendo esse tipo de sensações e de comportamentos, você já fica de olho. Uma sensação muito comum que está ligado a esse tipo de comportamento, porque a gente vai ligando os pontos, né? Então, o que é? É a sensação de vazio, que lá nas lives, nas semanas anteriores, que eu falei bastante sobre depressão, a gente fala da questão daquela que eu falei bastante, até botei uns posts aí sobre aquela dor no peito, dor física mesmo, que você sente uma dor muito complexa no peito ali, tá? Então, é uma dor física, pode ser ou não, mas essa sensação de vazio e uma sensação de estar sempre sendo cobrada, né? Então, sempre sendo cobrada, porque provavelmente foi muito cobrada na infância. E lembre-se, quem já me acompanha, que eu sempre deixo claro, muitas questões da nossa vida estão relacionadas com a nossa infância, papai e mamãe normalmente, ou alguém que te criou, tá? Não é que papai e mamãe tenham culpa, gente, mas de fato você tem que buscar resolver questões que ficaram lá abafadas, digamos assim, por mecanismos de defesa do seu inconsciente. Você não lembra de diversos processos que iniciaram lá na infância. E sim, você tem que buscar resolver suas questões com papai e mamãe no sentido do perdão de fato, tá? Por quê? Porque diversos fatores da sua vida estão relacionados ao seu bom relacionamento, e o relacionamento que eu digo principalmente de coração, porque você que está me escutando, alguma das pessoas possam estar me escutando, já não tem mais pai e mamãe aqui. Então, de qualquer forma, você vai estar deixando os laços, onde quer que eles estejam, amenos e tranquilos, tá? Sempre sendo grato por tudo que aconteceu, tá? Mas sim, de fato, essa cobrança pode ter vindo sim da infância. Isso que eu tá falando não sou eu, quem deixou isso escrito nos seus diversos, na sua literatura, foi Freud, né? Então, pelo fato de você ter sido cobrado, muito cobrado na sua infância, hoje na sua vida adulta, você se cobra bastante. Então, tem uma autocobrança mas tão grande, que o que gera em você? Ansiedade, tá? Então, são fatores que estão aí totalmente interligados, tá? E aí, vamos lá, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre como solucionar isso, né? Porque, ou você tá se identificando com o que eu tô falando, mas talvez você nunca tenha parado para refletir, em olhar nessa forma que eu tô colocando aqui, tá? E por outro lado,
Você vai se perguntar, tá, mas e aí, né? Como que eu faço? Então, uma das questões, como eu estava comentando agora, pelo fato de a ansiedade estar relacionada, por exemplo, a uma autocobrança atual, mas que veio de um processo da infância, tá? Qual é uma das questões? É você buscar o seu autoconhecimento e buscar questões inconscientes que possam ter suas relacionadas aos seus pais ou quem te criou, que foi o representante do feminino, mamãe, representante do masculino, papai, tá? Caso você tenha sido criado pela avó, pelo vô, enfim, por outras pessoas, por uma tia, não importa, gente, mas no teu inconsciente, tá? Todos nós temos registrados e gravados no seu inconsciente um representante do feminino ou um representante do masculino, mesmo que, por exemplo, se foi uma pessoa que ela não teve uma mulher ou um homem que não teve o pai tão presente. Então, pode sim ficar o registro como do masculino do pai como um pai ausente. E um pai ausente, ele pode se configurar de diversas formas, porque não é simplesmente o pai que não esteve ali, mas pode ser um pai que faleceu cedo, então que foi embora e se ausentou da vida daquela pessoa, tá? Um pai alcoólatra, então pelo fato de ele estar sempre naquele processo junto à bebida e de fato não estar consciente todo o tempo porque está de pileque, digamos assim, né? Nenhuma outra palavra mais clara, mas representa uma ausência no inconsciente daquela criança. Por quê? Porque o papai não tá ali consciente brincando com aquela criança, né? Então é uma outra forma de pai ausente. Um pai que viajou sempre com muita frequência, então a criança sempre acordava, dormia e mal via papai, porque o papai viajava bastante. Então são diferentes formas em que pode se configurar um papai ausente, e aí vem um adulto que ele não tem uma referência clara de um pai presente, e isso quando a gente vai buscar em relacionamentos femininos, em mulheres, é muito comum a mulher ter como referência o homem que ela busca, tá? Porque Freud trouxe o quê? Que a mulher casa com o papai e o homem casa com a mamãe. E isso que eu tô falando é de forma figurativa, o que significa que a mulher casa com alguém que seja um representante, um parecido com seu papai, e o homem uma pessoa representante parecida com a sua mamãe, né? Então, isso são em comportamentos muito relacionados com o inconsciente, porque o seu inconsciente reconhece isso, tá? O nosso consciente que a gente tá aqui conversando, ok, não percebe, mas o seu inconsciente, ele tá todo o tempo ali de alerta e trazendo isso, tá? Então, gente, quando a gente fala, voltando ao pai, ou o modelo, né, que veio lá da infância, para a gente, e aí as cobranças que ocorreram nessa infância, para a gente resolver, né, como um dos aspectos relacionados à ansiedade, que é o nosso tema de hoje, o que nós temos que ver? Buscar essa solução, resolver essas questões que possam ter ficado. E aí você está me assistindo agora, você vai dizer assim, gente, não, mas imagina, eu amo meu papai, eu amo minha mamãe, claro, eu sei que você ama o seu papai e a sua mamãe, só que conscientemente e de pronto, a gente já direto vai pensar isso. São algumas pessoas que declaradamente dizem, não, eu não amo meu pai, eu não gosto da minha mãe. Algumas pessoas têm realmente uma relação que declaradamente ela é nesse sentido, mas tem pessoas que de cara já vão dizer, né, que amam seu papai, claro que sim, mas algumas questões que, se você tá, digamos assim, com alguns bloqueios e algumas travas aí na sua vida com relação ao seu financeiro, com relação ao seu relacionamento amoroso, enfim, a sua carreira, quando você tem alguns bloqueios relacionados a isso, a gente sim começa a buscar, e muito dessa origem tem lá atrás. Então, por mais que a gente diga sim, a gente ama papai e mamãe, mas a gente tem que buscar algo que possa ter ficado no inconsciente, que aquela criança naquele momento reconheceu e teve uma percepção, que a percepção muitas vezes é da criança, não quer dizer que papai e mamãe tiveram se comportado daquele jeito, mas foi a forma que aquele espectador que era criança
enxergou aquilo. E no momento que você enxerga aquilo daquela forma, você leva isso para sua vida. E aí, nessa vida adulta que estamos hoje, quando você olha aquilo ali de uma forma diferente, entende papai e mamãe, você não vai mais ter aquele registro, digamos assim, você modifica o sentimento que você sentiu naquele tal de registro. Então, se você diz, eu amo mamãe, amo papai, mas inconsciente tem algo registrado de algum sentimento de rancor, de raiva, porque aconteceu alguma situação, algum trauma emocional que eu digo, né? Como você vai ver? Você vai ver aquilo de outra forma. No momento que você vê e traz isso para sua vida, do seu pai e da sua mãe, como sendo grato 100% a eles, porque eles fizeram o melhor que eles podiam ter feito naquele momento, e tem gente que tá aqui me escutando agora, que pode ser papai ou pode ser mamãe. E aí, eu tô falando da sua questão pessoal, mas aí você vai pensar quem é pai e mãe, e vai pensar agora assim, gente, mas tá, eu sou pai e mãe, e agora? Como eu tô fazendo a criação do meu filho, né? E aí, você está fazendo o melhor que você pode fazer neste momento. E é a mesma coisa quando a gente olha para os nossos pais. Eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito naquele momento. Então, quando você olha dessa forma, começa a ter esse tipo de entendimento, você busca o processo de gratidão a esses pais, diversos nós que haviam na sua vida, que você não sabia, porque estavam, querendo ou não, inconscientemente relacionados com essas relações de pai e mãe, que vão ser as representações de todas as relações que você tem na sua vida. Não só como os exemplos que eu já dei há pouco, do amoroso, né, dos casamentos, mas a sua amiga, para uma mulher, a mulher que tem amiga, a melhor amiga dela, ela não deixa de ser um reflexo da mãe dela, tá? Para o homem, o amigo dele, os melhores amigos são o reflexo do seu pai, tá? Por quê? Porque a gente inconscientemente nos relacionamos com pessoas semelhantes a esse pai ou essa mãe. Então, não só nos relacionamentos, como eu expliquei anteriormente. Então, quando você tem as suas questões, por isso que eu digo muito das relações gerais, porque quando você tem questões com as suas relações no trabalho, com a tua turma de amigos, além das familiares, enfim, todas elas vão estar sendo relacionadas com isso, com esses modelinhos que nós tínhamos lá da infância. Então, quando você começa a resolver essas diversas questões, buscar esse perdão verdadeiro que vem lá desse inconsciente com relação aos seus modelinhos, tá? Que foram os seus modelos, tudo começa a se destravar e desinosar. Então, o que vai acontecer numa situação de ansiedade? A pessoa foi muito cobrada na infância, mas ela vai começar a conseguir entender e olhar para estas pessoas que a criaram com um olhar de perdão, de compaixão. E aí, quando começa a ter esse tipo de olhar, você começa também a olhar para si mesmo ou si mesma de uma forma também grata e com maior compaixão e entendimento. Então, você vai ficar se autocobrando como antes? Não, isso já começa a melhorar, tá? Então, esse aspecto de se autocobrar, você já começa a ter mais uma relação de amor consigo mesmo, quando você se olha, quando você se vê, se aceitando, também aceitando que você tem as suas questões, que pelos piores traumas e situações horrorosas que você possa ter passado na sua vida, mas que você fez o que você poderia ter feito naquele momento, você agiu do jeito que você estava apto a agir naquele momento, com os conhecimentos, com a inteligência emocional que você teve naquela época para lidar com essas situações. Quando você começa de verdade se enxergar e se entender dessa forma, você começa a trazer para perto de ti uma paz, e uma paz de espírito principalmente. Porque você começa a se ver, começa a se perdoar também. Então, quando você tem esse entendimento todo, você começa a desinosar laços e nós relacionados à ansiedade, que é
questão daquela agitação, porque o que vai acontecer no futuro. Só que se você tá mais calmo, se você começa a se conhecer, saber quem você é de verdade, o que você veio fazer aqui, a sua missão, isso eu falo sempre, essa busca desse autoconhecimento, de saber de verdade quem você é, você vai estar mais tranquila para vivenciar as suas questões sem ansiedade, tá? Uma outra coisa legal de lembrar é assim, a questão de dar oportunidade para escutar mais a opinião do outro, das outras pessoas. Então, isso normalmente é uma dificuldade das pessoas ansiosas. Por quê? Porque a pessoa ela tá tão ansiosa, agitada, nervosa, porque quer que tudo aconteça, e aí ela fica com angústia, com dor no peito, com sensações físicas mesmo, dos tremores, como eu falei antes, que ela não vê muita solução e muito como resolver algumas coisas. E aí, o que acontece? Ela não tem nem paciência de escutar as outras pessoas, ela tá tão assim, ansiosa, né, nervosa, ela não consegue parar e escutar a opinião das outras pessoas. Então, gente, quem tá aqui hoje me escutando, quem vai ver depois lá no YouTube, eu já posso sugerir um exercício para vocês. Então, quem está me ouvindo aqui, porque ou é ansiosa ou porque tem possibilidades aí de ansiedade, ou momentos, né? Possibilidades não, momentos que apresentem ansiedade, um exercício para você. Pega alguma situação de alguma conversa que você esteja conversando com alguém e agora você vai internamente pensar: peraí, hoje eu vou fazer um exercício, fazer um teste aqui com essa pessoa que eu tô conversando. Você vai se disponibilizar em escutar essa pessoa. E o melhor, gente, de fazer esse exercício é você escolher alguém que você tem muita dificuldade para bater um papo e conversar e escutar a opinião dela. E ainda mais, né, normalmente onde estão essas pessoas? Dentro da sua família, não é? Pois é. Então, assim, sugestão desse exercício: tira um dia aí para conversar com um familiar seu ou no seu dia a dia, realmente dentro de casa, que você tem essa convivência com o seu familiar, e ver a pessoa que mais é difícil dessa família, essa convivência com essa pessoa, e dê a oportunidade de ouvir essa pessoa, escutar a opinião dela, mesmo que você não concorde, respira fundo e escuta essa pessoa, escuta a opinião dela, escuta o que ela tem para te falar, né? E busca fazer esse exercício em uma conversa, daqui um pouco em outra, e você pode buscar sempre fazer esse exercício de escutar a opinião do próximo, e esse próximo sendo da sua família é o exercício mais maravilhoso, porque realmente os nossos desafios muitas vezes eles começam e normalmente na família. A gente não nasceu na família que a gente nasceu à toa, por acaso, né? A gente nasceu porque a gente tinha ali pessoas com quem a gente precisa aprender, conviver, pessoas que você pode ter um vínculo muitíssimo próximo, e outros familiares que você tem uma relação um pouquinho mais desafiadora, tá? Mas aí é que tá, você vai aprender com isso e você vai observar que a ansiedade vai também reduzindo. Deixa eu tomar aqui um gole de água. Gente, uma outra questão que temos aí relacionados à ansiedade, mas estamos falando de solução já, tá? Quem chegou depois corre lá para ver o início, tá? Então, uma outra questão é buscar uma certa resiliência, resignação, para que você compreenda que as coisas que acontecem ao seu redor, elas estão regidas por uma lei universal, que é a lei da ação e da reação. E eu gosto muito de trazer esse vínculo para quem gosta muito das questões mais explicadas no material, né? Eu sempre falo, a gente tem o mundo visível e o mundo invisível. Então, para quem não é muito de entender, acreditar no mundo invisível, tá? Uma questão da lei de ação e reação, a gente pode fazer um link com a lei de Newton, tá? Que a lei de Newton, ela é ação e reação. Então, o que ela fala, né? Aí a gente já traz duas leis, né? Não só a da ação e reação e de semelhante atrai semelhante.
Por quê? Porque a lei de Newton fala que dois corpos com massa semelhante se atraem. Então, o que nós temos aí? Com isso, nós conseguimos trazer este link de uma lei física, da física normal, não estou nem falando de física quântica, tá? Mas a lei de Newton traz ação e reação, então é tipo, você pegou uma raquete e jogou uma bolinha de tênis na parede. O que vai acontecer? A bolinha vai voltar. Tá? Então, isso é ação e reação. Então, no momento que você tem essa resignação, esse entendimento de que existe esta lei de ação e reação e tudo que você fizer vai voltar para você, ou tudo que o outro fizer vai voltar para ele. Então, quando você começa a lembrar disso, se policiar mesmo e observar de acordo com o seu comportamento ou de acordo com o comportamento das outras pessoas, embora não seja legal você ficar de olho no comportamento das outras pessoas, né? Porque uma das coisas que a gente fala muito no processo terapêutico é que você só vai mudar, primeiro, que você não muda ninguém. E você pode até conseguir que uma outra pessoa, ela comece a mudar. Mas como isso vai acontecer? Quando essa pessoa que você tanto quer, olhar pra você e ela olhar pra ti e falar assim, gente, mas a Gabriele, no caso eu, né? Ou o Cristiano, mas, gente, essa pessoa tá mudando, olha, ele tá diferente, ela tá diferente. E começa a observar que esse estar diferente, presta atenção, esse estar diferente são ações e atitudes contínuas, constantes, não é do tipo assim, a pessoa deu uma mudadinha, é tipo um teatro, porque ela quer alguma coisa, e daqui a um pouco ela volta com um comportamento que não é legal. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando, já de acordo com tudo que eu já falei, de uma pessoa que tá num processo terapêutico e ela começa a ter uma compreensão dos seus comportamentos e de tudo mais, e entender e começar a mudar de verdade. Então ela começa de fato a ter atitudes diferentes, atitudes mudadas. E aí quando outra pessoa da sua família ou das suas relações sociais olha para você, ela começa a se inspirar em você. Então a história de mudar o outro pode acontecer, mas porque o outro olhou para você, se inspirou em você e disse, olha, tudo que essa pessoa tá fazendo, realmente ela tá mudando. Então a pessoa se inspira em você. Então é completamente diferente daquela história do tipo voo de conexão. Peraí, tudo é bem aqui. Então é a questão de você mudar. Então mude você. Você muda e aí, de quebra, as outras pessoas vão mudar, tá? Voltando então, essa questão de ter uma resignação no entendimento das leis universais, ação e reação, quando você começa a compreender isso, a tua ansiedade cai. Por quê? Porque você entende que é uma questão de tempo. Você fez algo, vai ter aquele retorno. Por exemplo, você está plantando para colher. Então você está fazendo coisa, vamos dar exemplo na carreira. Muitas pessoas vêm me falando e eu observo uma transição de carreira. Então uma pessoa, nesse exemplo, uma pessoa que ela vem fazendo uma transição de carreira, o que acontece? Ela vai lá batalhar, vai trabalhar e ela está plantando para esta nova carreira que ela tem, tá? Nesse momento que ela está plantando, ela pode ter ela está plantando, ela está tendo uma ação. Ela pode ter uma tranquilidade, por toda uma compreensão de uma resignação, uma tranquilidade de entender que é uma lei universal, é fato. Você plantou, você vai colher. Você teve uma ação, você vai ter uma reação daquilo, que é o plantar e colher. Então, quando você começa a olhar para a sua vida e para as suas questões como um todo, com este olhar, o que você vai tirar disso? Que não tem por que ter ansiedade, preocupada com o futuro, porque é só uma questão de tempo daquele plantio que você fez, nesse exemplo de uma nova carreira, de que
é certo que você vai ter aquele retorno, porque se você está trabalhando bem, você está falando, fazendo suas coisas, tocando o seu negócio, por exemplo, abrir uma loja, abrir um negócio novo, você está trabalhando para aquilo, qual vai ser a consequência disso, gente? Vai ser o retorno, tá? Quando você começa a olhar para todo esse conjunto, tendo esse entendimento dessa lei universal básica da ação e reação, você tem uma tranquilidade, uma paz para só aguardar que o retorno venha, tá? Então, é uma forma de você, digamos, se abrir para o novo, porque você plantou, você está pronto para colher o novo. Então, quando você passa a ter essa tranquilidade, os níveis de ansiedade vão lá pro pé, tá? Claro que todo o conjunto dos outros pontos que eu comentei aqui com vocês, tá? Então, é uma questão de compreensão de que tudo tem um tempo para acontecer e cada um tem o seu tempo. Quando você vai nesse tipo de atitude, nesse olhar, você tem outro entendimento de tudo e uma serenidade para aguardar o seu tempo, tá? Um ponto legal também é a meditação, gente. Então, através da meditação, você vai tranquilizar a sua mente, acalmar a sua mente. Então, normalmente a pessoa, né, ansiosa, ela tá muito agitada, ela tá muito ansiosa, com a mente todo o tempo, com muitos pensamentos. E isso faz com que, e a meditação vai fazer com que essa mente acalme. Por quê? Porque o processo meditativo, ele vai ter um impacto químico no seu corpo, melhorando os seus hormônios e neurotransmissores, que vão inundar o seu corpo, trazendo respostas, né, químicas de fato, que vão trazer uma serenidade. Então, essa meditação também é importante. E a respiração, gente, tem vários exercícios de respiração que vão te ajudar a acalmar a mente. Então, você fazendo aquelas respirações mais lentas, então você pode fazer o exercício de contar até 10, inspirando, segurar um pouco essa inspiração e expirar contando até 10 e fazer isso pelo menos 3 vezes, tá? Quem sofre, por exemplo, de ansiedade relacionada à alimentação, você vai fazer esse tipo de exercício antes de ir almoçar, jantar, antes de fazer a sua refeição. Mas não é antes de colocar, não é depois que você tiver com o prato servido na sua frente. Aí, se você quiser, você faz uma oração. Mas, quando eu falo de fazer essa respiração, é você fazer essa respiração antes de você preparar a sua comida. Ou, por exemplo, se você vai almoçar fora e vai passar por aqueles, principalmente se for aqueles restaurantes aquilo, de você fazer vai no banheiro primeiro e vai no banheiro primeiro e faz umas respirações profundas lá no banheiro, essas respirações que eu falei agora. Aí você pega o seu prato e vai servir a sua comida. Por quê? Porque só o fato de você fazer essa respiração antes de você servir o seu prato, você já vai ver que você vai servir uma quantidade mais assertiva no seu prato, em vez de fazer aquele prato com muita comida lá num restaurante aquilo. E antes de preparar sua refeição, se você estiver na sua casa, tem muitas pessoas que começaram bastante, seguiram com o trabalho remoto, com essa situação toda de pandemia. Então, você pode fazer essas respirações antes de preparar sua comida, porque na hora que você preparar, tiver tudo pronto e servir o seu prato, você vai estar mais tranquila, mais acalmada, tá? E assim, gente, de tudo isso que eu tô trazendo como solução, é muito importante você observar de tudo que falamos mais para trás, volta aí quem chegou agora, é você se permitir errar. Porque como eu falei lá mais no início, a pessoa ansiosa, ela foi muito cobrada na infância, então ela se cobra muito hoje em dia. É uma autocobrança fora do comum, tá? Então, quando ela vai trabalhando essas questões relacionadas à cobrança e começa a parar de se cobrar tanto,
ela tá se permitindo errar. Então, quando ela começa a se permitir errar, como eu dei lá o exemplo, de você entender que você fez o que você podia ter feito em determinado momento da sua vida, assim como seus pais. Então, quando você começa a se permitir a errar, tá? Sem ficar lá, como eu brinco, né, com um chicotinho, sem fazer isso, você começa a se acalmar. Porque você começou a deixar de lado um orgulho, tá? E começa a se acalmar a sua mente e não sofrer mais por aquilo, tá? Então, o que vai acontecendo com a ansiedade? A ansiedade vai reduzindo, tá? Então, é bom, como um todo, observar tudo, observar todos ao seu redor, ter mais paciência para lidar com os outros, para lidar consigo mesmo, entendendo essas questões do tempo, que você tem o seu tempo, que tudo tem um tempo para acontecer de acordo com o plantio que você fez, você vai ter um tempo para ter essa colheita. Então, quando você começa a ter essa paciência e essa calma e entendimento para tudo isso, melhorando, também buscando as respirações, as meditações, ajudas terapêuticas, por exemplo, com florais, com ortomolecular, que a gente faz através da nutrição, com a yoga, tudo isso vai buscar e trazer um acalmar para o seu eu, tá? E aí também os processos terapêuticos, porque tudo que eu falei lá para trás e eu comentei algumas questões que estão totalmente relacionadas ao seu inconsciente, você vai precisar sim de um profissional para buscar e te ajudar isso no seu processo terapêutico, porque quanto mais você se conhecer, você ir lá, você tiver coragem de ir lá buscar dentro do seu eu interior e buscar resolver questões que tinham ficado mal resolvidas, mais você vai se acalmando, tendo a tranquilidade, a paciência e a serenidade para aguardar o tempo de tudo acontecer, tá? Então, gente, é muito bacana ir buscar esses processos para quem é uma pessoa ansiosa, tá? Então, gente, hoje eu falei um pouquinho sobre esse processo do porquê sou ansiosa. Então, para as pessoas que são ansiosas, esse porquê elas são, essas sensações e o como elas demonstram isso, e elas não têm essa percepção, mas demonstram isso para as outras pessoas. E na terceira parte do vídeo, que essa parte final, eu trouxe toda a solução, explicando mais detalhadamente de como lidar com esses processos, tá? Então, gente, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui que me assistiram, tá? E eu gostaria de sugerir aí que vocês compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês saibam que são pessoas ansiosas, que pode ajudar, e algumas palavras aqui nesses 3 pilares que eu trouxe desse por que isso acontece, do como essas pessoas se apresentam e de qual a solução para isso, de essas pessoas terem uma ajuda, tá? E no início do vídeo eu falei para vocês que eu ia trazer uma novidade. Então, essa semana eu vou trazer essa novidade, então vocês já fiquem atentos, já fiquem de olho aí nas minhas redes sociais, no Instagram, que eu vou lançar uma nova edição do nosso grupo terapêutico, grupo de exercícios terapêuticos com o Reiki, que nós tivemos uma edição aí há algum tempinho atrás, e eu remodelei esse grupo e ele vai abrir as inscrições nessa semana, tá? Mas fiquem de olho que você vai receber aí um chamado e um comunicado. Então, para quem não faz ainda uma terapia individualizada, para quem não faz esse processo todo individualizado para olhar pontualmente para seus processos de ansiedade, de depressão, quem tem essas sensações, quem sofre de medo constante. Então, para quem está buscando um autoconhecimento, já buscou, o grupo de desafio, gente, é muito legal, porque a gente vai passar 21 dias juntos, tá? E junto no grupo você vai ter outras pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, como você, e você vai poder compartilhar as suas dores, as suas questões com essas pessoas. E no grupo eu trago os exercícios terapêuticos. E são esses exercícios, gente, que nesses
21 dias vão te ajudar a dar um despertar, a dar um início, um start para esse seu processo terapêutico. Pode ser que você depois venha fazer os seus processos individualizados, mas o trabalho em grupo, gente, é muito legal porque te dá muito insight, tá? É sempre esses os retornos, os resultados que as pessoas comentam comigo, tá? Então, para quem tá precisando esse início, a gente vai ter o grupo terapêutico, fiquem de olho essa semana, tá? Aqui embaixo, nesses links aqui do YouTube, você vai encontrar o link para o meu contato, para os atendimentos terapêuticos sociais, em que você vai passar por uma sessão de bioconexão, que é um processo que vai ajudar direto nessas travas e nessas ansiedades e nesses bloqueios que te impedem de seguir na sua caminhada. E eu tenho alguns atendimentos disponíveis com esse preço especial, que é um preço social. Então vocês cliquem ali para vocês agendarem. E eu convido vocês a participarem do grupo gratuito, tá? No grupo gratuito nós vamos conversar de nutrição, nós vamos conversar de terapia e você vai receber materiais ali para os seus estudos e também para os seus insights, tá bom? Então eu agradeço muito a presença de vocês no Poção Mágica de Gabi de hoje e aguardo vocês no próximo Poção Mágica de Gabi. Beijos infinitamente nutritivos no coração de vocês. Obrigada pela presença, gente!